Existe um momento estranho na vida quando você percebe que nada do que está vivendo agora é realmente novo. As lutas que você enfrenta, as dívidas que aparecem quando a noite chega, os sonhos que queimam dentro do seu peito, tá? Alguém em algum lugar, muito antes de você, já sentiu exatamente a mesma coisa, tá? E é exatamente isso que o antigo livro de Eclesiastes sussurra através dos séculos. Uma voz antiga, cansada, mas brutalmente honesta. Declara algo que muitos de nós tememos admitir. Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo já foi tentado antes de você, tá? Cada caminho que você acredita ser único, cada ambição que você acha revolucionária, cada erro que você teme cometer são ecos dos passos deixados por aqueles que caminharam nesta terra muito antes do seu nome existir. Eclesiastes não é um livro de conforto fácil, tá? É um espelho. Um espelho que mostra a humanidade se repetindo geração após geração, perseguindo as mesmas ilusões, caindo nas mesmas armadilhas, fazendo as mesmas perguntas. Qual é o sentido da vida? Por que trabalhamos tanto? Por que buscamos prazer, sucesso, reconhecimento e ainda assim sentimos vazios depois? Essas não são perguntas modernas, tá? São perguntas antigas. Eclesiastes nos diz algo desconfortável. As pessoas antes de você já tentaram tudo o que você está prestes a tentar. Elas correram atrás da riqueza e descobriram que o dinheiro sozinho não satisfaz a alma. Buscaram prazer, mergulharam em festas, risadas, distrações, mas perceberam que a alegria sem propósito desaparece rápido. Construíram impérios, monumentos, negócios, reputações e ainda assim fizeram a mesma pergunta. Valeu a pena? Imagine um homem que teve tudo, cara. Poder, sabedoria, recursos além da imaginação, cara. A tradição diz que essa voz pertenceu ao rei Salomão, um homem que possuía uma riqueza que muitos hoje nem conseguem imaginar. Ele experimentou o luxo, ele buscou o conhecimento, ele mergulhou nos desejos humanos, tá? E depois de tudo isso, chegou a uma conclusão. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Não porque a vida não tenha valor, mas porque os seres humanos vivem correndo atrás das coisas erradas, acreditando que a satisfação está sempre apenas um passo de distância. Mais uma conquista, mais uma compra, mais um relacionamento, mais uma vitória. Mas Eclesiastes desmonta essas ilusões, tá? Eles nos mostram que perseguir satisfações temporárias é como tentar agarrar o vento. Você corre, estende as mãos, acredita que está chegando perto, mas no final suas mãos continuam vazias. Existe uma honestidade brutal nessa mensagem, porque ela nos lembra de algo que a maioria das pessoas evita aceitar. Seus problemas não são únicos. Seus medos não são únicos. Seus desejos não são únicos. E, curiosamente, essa percepção pode destruir você ou também libertar você. Pensa nisso, cara. Se tudo já foi tentado antes de você, então os erros que você teme cometer não são território desconhecido, tá? Outros já passaram por esse caminho, cara. Outros falharam ali, outros venceram ali. A história não é apenas uma coleção de histórias antigas, tá? Ela é um sistema de alertas, um mapa cheio de sucessos e fracassos daqueles que vieram antes de você. Mas a maioria das pessoas ignora isso.
Ela acredita que a sua situação é especial, diferente, inédita. Mas em Eclesiastes sussurra calmamente: não, você faz parte de um ciclo. Gerações nascem, gerações desaparecem. O sol nasce, o sol se põe e o mundo continua girando, indiferente às ambições humanas. Essa percepção pode parecer pesada, quase sufocante, porque ela obriga você a encarar seus próprios limites. Você não é o primeiro a se sentir perdido. Você não é o primeiro a questionar seu propósito. Você não é o primeiro a se perguntar se todo o seu esforço realmente vai importar no final, tá? Eclesiastes faz uma pergunta que muitos evitam. Qual é o sentido de lutar sem parar, se o tempo apaga tudo? Pense nos maiores nomes da história: reis, conquistadores, filósofos, inventores. Muitos acreditaram que seu legado duraria para sempre, mas hoje incontáveis nomes já foram esquecidos. Não é verdade? Suas construções ruíram, suas palavras se perderam, seus feitos viraram poeira. Até a memória desaparece com o tempo, tá? E é aqui que Eclesiastes se torna profundamente filosófico, porque ele não apenas mostra o problema, tá? Ele aponta para a verdade mais profunda. Se tudo já foi tentado, se tudo um dia desaparece, talvez o sentido da vida nunca tenha estado apenas nas conquistas. Talvez a resposta não esteja em dominar o mundo, mas entender o seu lugar dentro dele, tá? Eclesiastes sugere algo radical. A vida é passageira, então aprenda a valorizar o presente, não aquilo que você espera conquistar amanhã, sabe? Não aquilo que você perdeu ontem, mas aquilo que existe agora. A comida na sua mesa, o riso de alguém que você ama, os momentos silenciosos que a maioria ignora enquanto corre atrás do próximo objetivo. Existe sabedoria em aceitar limites, porque quando você entende que faz parte de um padrão antigo, você para de fingir que é invencível, sabe? Você para de correr atrás da ilusão de reconhecimento eterno e começa a focar no que realmente importa. E aqui está algo que muitas pessoas não entendem sobre Eclesiastes. Elas pensam que ele é pessimista, sem esperança, mas na verdade ele é profundamente realista. Ele desmonta a fantasia de que a vida sempre recompensará esforço com significado duradouro e substitui isso por algo mais sólido. O sentido não está em controlar a vida, mas em compreender sua natureza, tá? Você vai trabalhar, você vai lutar, vai vencer e vai falhar. E um dia, como todos antes de você, vai deixar esse mundo. Isso, cara, não é pra te desanimar, tá? É pra te despertar, tá? Porque quando você entender que tudo já foi tentado antes, você ganha uma habilidade rara, a capacidade de escolher diferente. Em vez de repetir as mesmas corridas cegas, você pode aprender com séculos de experiências humanas, em vez de acumular sem parar, sabe? Você pode buscar sabedoria, em vez de se comparar com os outros. Você pode medir sua vida pela profundidade e não pela velocidade. Eclesiastes ensina uma lição que muitos só entendem tarde demais. O tempo nunca perde, não. Nenhuma riqueza, nenhum poder, nenhuma inteligência consegue parar o tempo. Mas ao mesmo tempo, o tempo é o maior
professor. Ele revela o que realmente permanece e o que nunca teve importância. Olha ao seu redor, a tecnologia muda, as cidades crescem, as culturas evoluem, mas a natureza humana permanece quase a mesma. As pessoas ainda buscam sentido, cara. Ainda temem a morte. Ainda correm atrás da felicidade e ainda cometem os mesmos erros. E é por isso que Eclesiastes parece tão atual, mesmo depois, cara, de milhares de anos. Porque ele descreve a condição humana com uma precisão inquietante, cara. Nós trabalhamos buscando segurança, buscamos prazer, tentando fugir do desconforto. Procuramos reconhecimento, tentando sentir que somos importantes. Mas nenhuma dessas coisas preenche completamente o vazio interior. Sempre parece faltar algo, não é verdade? Algo que está sempre um pouco além do alcance. E talvez essa seja a maior lição escondida nesse antigo texto. Você não foi feito para controlar a vida completamente, tá? Não. Você foi feito para vivê-la com consciência, tá? Para reconhecer que o ciclo de repetição não é uma prisão, mas um convite. Um convite para observar, refletir, escolher com sabedoria. Porque se tudo já foi tentado antes de você, então a sabedoria não está apenas em tentar, mas em compreender. Compreender o que traz satisfação e o que traz vazio. Compreender o que permanece e o que desaparece. Compreender que a vida não é sobre inventar um caminho totalmente novo, tá? Mas sobre caminhar por um caminho antigo, com consciência. Eclesiastes nos deixa com uma verdade forte, tá? A vida ela é curta, o tempo é implacável e a ambição humana muitas vezes, cara, é passageira, tá? Mas também nos deixa com algo silenciosamente poderoso. Mesmo em um mundo onde tudo se repete, a sua consciência pode tornar a sua vida significativa. Não porque você é o primeiro a viver, mas porque escolhe viver com sabedoria. Então, da próxima vez que você se sentir perdido na corrida por mais, ou esmagado pelo peso do fracasso, ou cansado de tentar provar algo ao mundo, lembre-se disso, tá? Você não é o primeiro a estar onde está. Outros já caminharam pelo seu caminho, tá? Outros já enfrentaram suas dúvidas. Outros já perseguiram os mesmos sonhos. Tudo já foi tentado antes de você. E talvez a verdadeira sabedoria seja aprender com o passado para não passar a vida inteira tentando agarrar o vento. E se você gostou do conteúdo e quer mais vídeo como esse, acesse esse outro que está aparecendo aqui no card final, tá? E a gente se vê em alguns segundos. Até o próximo vídeo. Fui.